Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Matheus Pereira. Vou falar um pouco sobre a Marco Polo. Eu trouxe uma frase Running the Road para mostrar um pouco da estratégia da companhia. A Marco Polo, né, é uma empresa de muitos anos. Em 1952 começou sua operação, né, a primeira fabricação de carrocerias de aço. Em 1978 realizou seu IPO na Bolsa de Valores do Brasil. Né, em 2005 teve a constituição do Banco Moneo. E a gente está no oitavo lançamento, né, oitava geração de ônibus da Marco Polo. Ela é uma referência nacional, maior fabricante de carrocerias de ônibus da América Latina. Possui 10 fábricas espalhadas pelo mundo e seus ônibus rodam mais de 100 países. E com relação à produção brasileira, né, comparando os players nacionais com o mercado nacional, ela é dominante. Então, seu market share sempre acima dos 50%, né? E um fato importante é o grupo Volare, na categoria micro-ônibus, representa 70% do mercado nacional de micro-ônibus. A Marco Polo é uma empresa que está presente em praticamente todos os continentes do globo terrestre. Uma foto icônica é a inauguração da sua fábrica lá na China, né? E traz um pouco do seu resultado, que comparado o terceiro trimestre de 2021 com o terceiro trimestre de 2020, a gente teve um aumento de 94% na demanda internacional, sendo os principais mercados o mexicano e o argentino, e os mercados sul-africano, australiano e chinês evoluindo ano contra ano. São as unidades Fabris espalhadas pelo Brasil, possui duas em Caxias do Sul e uma lá em Mateus, Espírito Santo, e as fábricas espalhadas pelo mundo inteiro. Então, ela tem fábrica na Colômbia, no Egito, na África do Sul, China, México, Austrália e Argentina. A Marco Polo ela é uma empresa que desenvolve novas tecnologias. As duas recentes é a Active Express, o primeiro ônibus 100% elétrico, foi desenvolvido em parceria com a BID, então a propulsão elétrica é da BID, e a carroceria é 100% Marco Polo. O sistema BioSafe, que é uma plataforma de solução em biossegurança, que foi lançado na pandemia, e aí eu trago um pouco da fala do CEO da empresa, que ele exemplifica um pouco qual que é o comportamento da Marco Polo em relação aos seus clientes. Percebemos que enquanto a situação pandêmica continuar sendo realidade, nossos clientes não terão a menor possibilidade de comprar ônibus novos. Por isso, agora a preocupação é como recolocar essa frota em operação novamente. Assim, achamos que era necessário ajudar os clientes a devolver a confiança dos passageiros com relação ao uso do transporte coletivo. Então, ela é uma empresa que se preocupa com o seu cliente, né? A distribuição das receitas da Marco Polo estão principalmente nos modelos urbanos, os rodoviários e o Volare, né, a empresa Volare. 3% está em micro-ônibus, né? Lembrando que a Volare ela é uma empresa micro-ônibus, só que ela é uma marca própria da Marco Polo. A gente traz ali um pouco o Banco Moneo e peças, que representa 5%, e chassi, uma parcela muito pequena, 0,5% das suas receitas. Eu trouxe uma comparação da receita com relação ao PIB. A Marco Polo é uma empresa cíclica que sofre diretamente com o desempenho econômico do país. Então, em cenários que a gente tem degradação econômica do PIB, que vem acompanhado normalmente por alta inflacionária e aumento do custo de crédito, ela é uma empresa que sofre, porque o aumento do crédito, né, dificulta que seus clientes tomem crédito no mercado para financiar suas operações de renovação de frota, e o aumento inflacionário pressiona as margens da companhia e encarece o seu produto, que também contribui para a baixa das vendas. Ela é uma empresa, se a gente olhar as margens dela, né, então eu trago o lucro bruto e a margem bruta na faixa dos 10 a 15% nos últimos anos. É uma empresa que trabalha com margens apertadas, então a gente pode ver também na margem líquida e na margem EBITDA da companhia. Há uma observação que no ano 2021 a margem líquida ficou inclusive maior do que a margem EBITDA, e isso foi por causa de um efeito não recorrente de recuperação judicial de impostos, que teve uma decisão da justiça favorável a Marco Polo. As oportunidades de expansão para a empresa, eu trago o principal ponto, que é a volta da circulação das pessoas, né? Então, com a pandemia no ano de 2020 e 2021, como foi observado pelo presidente da FenaBrave,
o setor de ônibus foi o mais impactado com relação à mobilidade, né, com as restrições de circulação de pessoas. Então, a gente consegue ver isso na parte dos emplacamentos anuais, né? Aqui já envolve todos os players de mercado, né? Internacional e nacional. 2016 a 2019 a gente veio crescendo ano contra ano e 2020, 2021 a gente acabou despencando com relação aos emplacamentos. Mas a gente teve um fator interessante que foi o principal player hoje é a Mercedes-Benz, em segundo lugar a Volkswagen e em terceiro a Marco Polo. E a Marco Polo, desses três, foi a única que teve ganho de participação de mercado. Então, de 2020 para 2021, ela saiu de 10% para 18%. Enquanto isso, a Mercedes-Benz e a Volkswagen perderam fatia de mercado. Outra questão que é um assunto que está sendo cada vez mais corriqueiro é o desenvolvimento de transporte mais sustentável economicamente e também com relação ao meio ambiente. Então, a gente acaba falando dos veículos elétricos e as principais fabricantes de veículos elétricos da América Latina é a BYD, Yutong e Eletra, e no Brasil é a BYD e a Eletra. E um fato importante é que essas duas empresas fabricam ônibus com propulsão elétrica utilizando a carroceria da Marco Polo, né? Então ela acaba tendo grandes oportunidades nesse mercado. Não dá para falar da Marco Polo sem falar do programa do governo federal Caminho da Escola, né, que nos últimos anos não teve licitação, mas em 2021 abriu um processo licitatório para fornecimento de 7.000 unidades e a Marco Polo conquistou o direito de fornecer 3.900 unidades, sendo que 1.400 serão fornecidas diretamente pela Volare e 2.500 serão fornecidas junto com a Volkswagen. Então, isso mostra mais uma vez que a Marco Polo ela ganha com a concorrente dela ganhando mercado também. Então, um exemplo aqui é esse ônibus da Volkswagen, com chassi Volkswagen e motor Volkswagen, utilizando a carroceria da Marco Polo, assim como os ônibus de propulsão elétrica. O Banco Moneo, que foi um banco fundado em 2005 com a finalidade de financiar os produtos Marco Polo, ele tem carteira de arrendamento mercante, crédito, financiamento e investimento, e a partir de 2006 ele passou a ser um agente financeiro do BNDES. É uma atividade da Marco Polo que eles têm uma estratégia bem conservadora, então não corre grandes riscos, né? Com relação à receita, se mantém constante a participação dela no desempenho da Marco Polo, então representa ali em média 2% da receita, mas com relação ao lucro líquido ele vem ganhando uma certa relevância, com exceção a 2018, que representou um prejuízo e um efeito negativo de menos 4,46%, mais 2019, 2020 e a tendência é que 2021 sejam resultados positivos e que cada vez mais aumente essa participação no resultado do lucro líquido da Marco Polo. Um fato muito interessante é a presença da Marco Polo na América do Norte através do grupo NFI. A Marco Polo detém 10%, 10,5% de participação desse lucro. É o principal fabricante de ônibus dos Estados Unidos e Canadá. É uma empresa que emprega uma alta tecnologia nos seus produtos e hoje eles têm produtos de diesel limpo, gás natural, híbrido, diesel elétrico e 100% elétrico. E um fato muito interessante que recentemente eles desenvolveram um ônibus que não precisava de motoristas, mas ficaram impossibilitados de comercializar esse produto porque não existe uma legislação para isso lá na América do Norte. O grupo ele foi impactado pela pandemia, então a gente vê ali 2019 um operacional interessante, 2020 já nem tanto, e teve um impacto negativo de 79 milhões, foi contabilizado com equivalência patrimonial para Marco Polo, devido a essa participação acionária que ela tem nesse grupo. Ela está se recuperando, é um grupo que está recuperando o seu operacional e está focando no desenvolvimento de novas tecnologias para o transporte coletivo do mundo inteiro. Fazendo uma comparação com os players nacionais, que é a Caio Induscar e a Buscar, são duas empresas de capital fechado, então a gente não tem informações relevantes com relação ao seu operacional, mas a Marco Polo, por ser uma empresa de capital aberto, ela apresenta umas vantagens muito interessantes para uma operação,
que é fonte de recursos, facilidade de aquisição e fusão, redução do risco de crédito, né, porque reduz o custo de capital e traz uma vantagem competitiva para a empresa enorme. Então, não dá nem para comparar a estratégia da Marco Polo e o operacional da Marco Polo com essas duas empresas. A Marco Polo é uma empresa que está presente em todos os continentes do mundo, enquanto que essas duas vêm sofrendo alguns problemas financeiros nos últimos anos. Os principais indicadores da companhia, a gente vê um pouco em relação ao endividamento. A Marco Polo diferencia o endividamento financeiro do Banco Moneo e o endividamento industrial, sendo que o endividamento industrial ele se mantém a níveis satisfatórios, né, não ultrapassando 3 vezes o EBITDA, né, e ela possui uma liquidez corrente bem interessante. Então, o que ela tem de ativo circulante, né, de curto prazo, com relação aos passivos, os exigíveis de curto prazo, ela tem um colchão aí que representa os ativos 2 vezes os passivos de curto prazo. A gente traz um pouco com relação ao preço, então ela é uma empresa que tem alguns desafios, principalmente relacionados à eficiência, então isso acaba refletindo no preço da sua ação. Então eu trouxe dois indicadores, que é o preço sobre o EBITDA e o Enterprise Value sobre o EBITDA, e com relação ao preço sobre o EBITDA, está sendo negociado 6 vezes o EBITDA da companhia, então em um dos menores níveis da história da empresa. Com relação à sua eficiência, eu trouxe o ROIC para a gente mensurar qual é o retorno que ela consegue em cima do capital próprio e o capital de terceiro empregado na sua operação. E nos últimos 10 anos, ela teve uma queda de eficiência significatória. Então, ela antigamente tinha um retorno de 10% e hoje ela está ali na faixa dos 4, 5%. Principais fatores de risco para a companhia. A sua estratégia de internacionalização é boa, mas acaba expondo a empresa a muitas variáveis relacionadas a riscos políticos e econômicos referentes a cada país que ela está inserida. Então, ela vai ali desde a China até a Argentina, que são países totalmente diferentes, com políticas diferentes e culturas diferentes. O desabastecimento e a inflação, que isso é um problema global, que acaba encarecendo as matérias-primas, como aço, alumínio, plástico e vidro, e aí a gente junta, né, com a deterioração da conjuntura econômica, que traz um aumento do custo, né, do crédito no mundo inteiro por causa da alta inflacionária global, né? E aí a gente tem dois lados da moeda, que é o crédito encarecendo, os seus clientes não tendo uma disponibilidade de financiamento tão interessante e o custo da mercadoria da Marco Polo subindo. Então, ela está perdendo venda por um lado, que os seus clientes estão atrasando a renovação de frota por conta dessa falta de disponibilidade de financiamento, e o preço do produto da Marco Polo subindo cada vez mais, né, para ela produzir. Então, ela tem um aperto na sua margem e acaba reduzindo as suas vendas por conta da conjuntura econômica. E um fato interessante é relacionado aos outros modelos de transporte. Então, as passagens aéreas com preços mais acessíveis, expansão da demanda de carro próprio pelos consumidores, disponibilidade de aplicativos de locomoção, são coisas que afetam direto a companhia. Eles estão cientes disso, né? E a própria companhia reconhece que esses fatores não representam reversão nem no curto nem no médio prazo. Então, eles não esperam que haja uma reversão nesse comportamento. Então, o que a companhia tenta fazer? Focar na sua operação, tornar a sua operação cada vez mais eficiente e desenvolver novas tecnologias que sejam úteis para o transporte coletivo do mundo inteiro. A gente observar com relação à governança ambiental, social e corporativa. A Marco Polo ela é uma empresa bem robusta, então ela tem 3 certificações de padrão de qualidade internacional relacionada ao meio ambiente, qualidade das suas operações, então eficiência no processo de produção, saúde e segurança dos seus funcionários. A empresa tem um projeto social em Caxias, né, no Rio Grande do Sul, e no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, que ela destina 6% do imposto de renda devido pela pessoa física de seus colaboradores para um fundo municipal, né, de direito às crianças, que ajuda 1.500 jovens em situação de risco social e pessoal. Ela, no seu estatuto, colocou a tag along de 100% para os acionistas
ordinários, né, de ações ordinárias, e 80% para os acionistas de ações preferenciais. E aí, trazendo uma segurança maior para o acionista minoritário, né? Isso é importante. Eu trouxe o quadro da companhia, né? Então a gente tem um CEO, que é o James Eduardo Bellini, que é da família fundadora da Marco Polo. Ele está desde 1990 na empresa e detém 2,4% do total de ações da Marco Polo. O José Antônio Valiati, CFO, tem 33 anos de empresa, né? Então tem bastante tempo de mercado e experiência. E o Mauro Gilberto Bellini, que é o presidente do conselho da Marco Polo, é da família fundadora da Marco Polo e detém 2,03% de ações da empresa. Um fato importante: os três são pessoas extremamente experientes no mercado. Todos têm cabelinhos brancos, né? Mas não estão parados. Eles estão buscando desenvolver a companhia e posicionar a empresa para as necessidades do mercado, desenvolvendo parcerias estratégicas e tecnologia para isso. E um ponto muito importante que eu considero é que tanto o CEO quanto o presidente do conselho, eles têm um skin in the game. Então, eles detêm participação acionária da empresa, são da família fundadora e é de total interesse deles que a companhia prospere. E lembrando, né, que a Marco Polo, ela é uma empresa industrial e extremamente cíclica. Então, principalmente com relação à conjuntura econômica. E a atual conjuntura não é muito favorável para a empresa, com a alta inflacionária, né, e o custo de crédito, mas ela tem desempenhado bem com os desafios que estão sendo impostos para a companhia. E isso mostra a expertise do quadro da empresa, né, que é um quadro que tem experiência e que busca posicionar bem a companhia, né, para todas as demandas, sejam elas positivas quanto negativas do mercado. E é isso, pessoal. Espero ter apresentado de forma clara para vocês um pouco sobre a empresa e qualquer dúvida eu me coloco à disposição.